Esse episódio é apresentado por Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast. Será que a sua próxima bike vai ser uma gravel? O Gregário Cycling retoma esse tema 1 ano e meio depois do nosso episódio número 6. Dessa vez, a gente não traz mais a novidade ou a curiosidade, e sim, conversamos com convidados experientes e referências para descrever um pouco do que é a cultura gravel aqui no Brasil e lá fora, a chegada dos profissionais e a tendência competitiva que traz junto o assédio da UCI, o valor nas cicloviagens e nas provas de longa distância, onde se posiciona essa modalidade hoje e para onde ela caminha. O que é o gravel ainda é uma resposta em construção. A gente convidou o ciclista e treinador Ulisses Abud por um papo técnico sobre as demandas e os benefícios desse tipo de pedalada, a escolha dos equipamentos e a experiência dele com os eventos de gravel no forte cenário dos Estados Unidos. Com o Vic Tsar, fizemos um paralelo entre a história dela, do seu grupo de pedal, o Fuga, e o início da modalidade por aqui, a evolução das bicicletas e a motivação para assumir o gravel como algo sem grandes rótulos, além da diversão. Completa o nosso programa outro respeitado biker, ou melhor, um rider, o catarinense Juliano Guerck. Ele conta sua passagem do mountain bike para o gravel e a construção de uma comunidade em torno dela aqui no país, onde ele é uma das principais referências. O episódio Cultura Gravel começa agora. Ulisses Abud, muito bem-vindo de volta ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui de volta. Lembrando que você esteve com a gente num programa especial, que você contou um pouco da sua experiência com o Best Buddies, um pouco da sua história no ciclismo, e dessa vez a gente quer falar sobre o gravel, uma experiência que você também vivencia nos Estados Unidos, mas antes eu não posso deixar de te perguntar sobre a experiência do Best Buddies em Miami, pedalar ali com o Chris Froome, com o Hincap. Valeu, Leandro, o prazer é meu, valeu Nicolas, Álvaro, brigadão por me receber novamente aqui, é sempre uma grande honra. Bom, e já fazendo o gancho do último challenge da Best Buddies aqui em Miami, foi incrível pedalar com toda essa galera, mas ainda mais legal foi, já pegando o tema do programa, que no dia seguinte eu levei o Froome para fazer gravel. E foi a primeira vez dele andando de gravel. E ele ficou encantado. Então, estou achando que logo mais aí tá vindo um candidato de peso. Mas Ulisses, entrando no tema então, qual que é o nível de habilidade exigido para praticar gravel, cara? Porque se o Froome tá se empolgando... Sim. Uma corneta aí, hein, Leandrão? Cuidado com as tuas palavras. Tem que esperar 5 minutos de programa, Nicolas, ou pode começar? Depende muito da prova. No caso do gravel aqui em Miami, técnica zero, porque a gente anda aqui nas estradas, são chamadas levee, que foram estradas construídas quando os canais de água foram construídos nos Everglades. Então são elevados, por isso o nome levee, eles são elevados com gravel bem batido mesmo. Alguns pontos você tem um pouquinho mais de pedra, mas eu já fiz a rota algumas vezes de road, para se ter ideia. Cara, tá entrando nesse ponto que você falou dos Pro Tours profissionais, usando o gravel e pedalando um pouco, a gente está vendo alguns atletas, né, profissionais, como Ian Boswell, entre outros, que estão se aposentando da carreira do World Tour profissional e decidindo focar simplesmente no gravel, principalmente no mercado norte-americano. Como que você enxerga esse cenário de crescente de provas e oportunidades nessa modalidade? Nico, uma excelente pergunta. O que eu vejo acontecer? Por que nos Estados Unidos primeiro? Eu acho que os Estados Unidos, aqui é o berço do gravel, né? E por isso as coisas acontecem antes. Mas já está começando a expandir Europa, já está começando Brasil, né? Já está expandindo. Mas aqui está sempre, eu acho, um pouco à frente por ter começado aqui as provas de gravel. E aí você vê esses World Tours vindo para o gravel e se dando muito bem. O que eu acho? O que é a minha concepção, até de um pouco de ter conversado com eles? Eu acredito que muitos deles, ou a maioria, são gregários, né? Foram gregários no World Tour.
E você está vivenciando isso, correndo profissionalmente na Europa. As pessoas, né, que não são tão próximas ao ciclismo, eles acham que o gregário é um cara menos do que um líder, do que um capitão. E nem sempre. A gente tem gregários que têm muito mais força, né? O cara fica a etapa inteira puxando, por exemplo, para no fim o capitão decidir, ou o líder. E muitas vezes esses gregários de carreira, eles não têm a oportunidade de serem líderes. E aí quando vem para uma modalidade dessa do gravel, com uma modalidade individual, 100% individual, eles começam a ter um destaque tremendo, porque são caras acostumados a andar o dia inteiro no vento, o dia inteiro puxando, nunca estão escondidos no pelotão, e eu acho que daí vem o sucesso desses ciclistas. Eu acho que tem um componente psicológico também importante, né? Porque muitos, como você comentou, né, é interessante, muitos dos gregários, eles acabam se colocando numa situação e num mindset que eles nem almejam mais conquistar um resultado pessoal e ter uma ambição nesse sentido. E talvez quando eles mudem de modalidade, como é talvez um mountain bike e maratona, que a gente vê também, ouvia antes mais essa transição, ou mesmo agora com o gravel, ele troca esse mindset de passar a correr por um resultado próprio e sentir de novo aquele sabor da vitória, que provavelmente foi algo que ele sentiu lá desde que ele era júnior ainda, né? Com certeza. Uma outra coisa que eu queria saber, conectando com isso da transição do World Tour, é se fisiologicamente, nos aspectos de treinamento e coisas, existe uma correlação. E quais seriam as peculiaridades do gravel em si? Eu acho que existe sim. Por quê? Eu acredito que o gravel ele não esteja no meio entre o road e o mountain bike. Eu acredito que ele esteja mais próximo ali, ele está, vamos dizer, numa escala de 0 a 100, onde o 0 é o road e o 100 é o mountain bike, o gravel está no 30. Ele está muito mais próximo do road do que do mountain bike. E isso indica que a dinâmica do gravel, o perfil de potência, é muito mais parecido com o road do que do mountain bike. No mountain bike você tem mais os surges, você tem mais os spikes. E o road você tem mais uma coisa linear. E aí, quando você vai o que mantém isso? O que mantém a saída de energia de um road, de um gravel? Principalmente a nutrição, né? Os tipos de esforços e aí a nutrição relativa. Quando você faz... Metabólico, vamos falar, né? Isso. Das provas de gravel e das provas de road, você tem aquilo lá. Você tem, falando em termos técnicos, o VI, né? O índice de variabilidade, ele é muito mais próximo, isso que caracteriza ele mais próximo, o gravel mais próximo do road e mais distante do mountain bike. E isso requer uma alimentação, uma ingestão adequada. Então, você consegue fazer o paralelo, se você se treina para o gravel, se você treina o seu gut, o seu estômago para uma nutrição de gravel, você está tendo ganhos no road. Em termos de potência, também, porque a prova de gravel ela é aquela prova assim, inevitavelmente você vai estar em algum ponto sozinho. E aí você precisa colocar a cara no vento, você precisa manter uma saída de energia constante, diferente do mountain bike, que é muito mais os spikes. Então eu acho que isso é o que agrega muito no road. O gravel ainda é uma modalidade que eu diria que é o road com um trabalho mais forte de core, porque pela vibração que você tem, você precisa colocar mais ou menos a mesma saída de energia na perna do que o road, porém você tem um trabalho ainda muscular, de isometria, para se manter e para vencer toda aquela vibração do terreno. Ulisses, a popularização da bicicleta nos últimos anos trouxe o aumento da tensão entre ciclistas e carros, e até motos. Você acha que nos Estados Unidos a força do gravel tem a ver com ciclistas de estrada querendo pedalar algo parecido com estrada, mas com menos carros à sua volta? Seguramente. Acho que quando as pessoas me perguntam o porquê que eu gosto do gravel, porque eu faço tanto gravel, entre as respostas, a minha primeira sempre nossa, não tem preço pedalar sem ter que ficar olhando para trás para ver se tem carro vindo. E foi a primeira percepção do Froome, quando ele chegou no gravel, ele falou, nossa, não tem a interrupção dos semáforos, não tem carro, não tem barulho urbano, isso é incrível. Então eu acho que sim, acho que sem dúvidas é o êxodo urbano do ciclismo. Falando de equipamento, as bicicletas de gravel eram estranhas e vêm se sofisticando muito, e acho que até a indústria vem colocando mais tecnologia e lançamentos cada vez mais próximas de uma bicicleta de estrada. Você acredita que, dependendo do ciclista, uma bicicleta de gravel trocando rodas seria a bicicleta ideal? Seguramente, Álvaro, seguramente. Isso daí é muito interessante. Quando eu comecei, a minha primeira bike de gravel foi uma Checkpoint, uma Trek Checkpoint,
se eu não me engano, foi uma das primeiras pura, né, gravel. O que é uma bike pura gravel? Era com clearance de pneu que coubesse, para você ter uma ideia, lá em São José do Rio Preto, né, no Areião, eu já cheguei a colocar pneu de mountain bike nela, pneu 2.1. Fica um monstro, né, uma monster bike, mas ela suporta. E aí, com mecanismos de absorção e tudo, assim como a Specialized tem a Diverge, só que, e aí eu treinava com ela na estrada, então eu trocava as rodas, treinava na estrada. E eu cheguei a fazer uns testes, e no meu caso, a diferença entre a minha road bike e a minha gravel bike era de 10 a 15%, assim, andando com as duas na rua. 10 a 15% a gravel bike era mais lenta do que a road bike, com configuração gravel, que era pneu gravel, pneu 38. Quando eu colocava rodas e pneus road na gravel, essa diferença ela caia para 7%. Então, para manter a mesma velocidade, no mesmo trecho, eu tinha que colocar 7% a mais de força. Isso está evoluindo. Então, agora, foi interessante, o mercado de gravel, eles começaram a investir clearance de pneu, sistema de absorção, e de repente eles viram, não, peraí, vamos começar a reduzir um pouco no conforto, vamos virar o foco e virar mais racing do que conforto. E aí começaram as marcas, e o último exemplo foi a Specialized lançando a Crux, que é uma bike, se eu não me engano, ela é mais leve, o quadro é mais leve que a Tarmac. Então, é uma bike extremamente rígida, e seguramente a bike que os ponteiros da Specialized vão estar usando no Dirt Kansas, ao invés da Diverge. E todo o mercado está acompanhando isso. Então, as bicicletas de gravel, elas começaram a ir mais para o conforto, de repente parou, essa curva começou a descer, eles começaram meio que migrar de volta para o ciclocross, que é uma bicicleta rígida, com a geometria mais parecida com a road. E com isso, a diferença entre uma gravel e uma road está cada vez diminuindo. Então, eu acredito, eu nunca usei a nova Crux, mas eu acredito que se você colocar um par de rodas road nela, né, com pneu, que não seja perceptível a diferença para uma road bike exclusiva. E principalmente para um atleta amador entusiasta de gran fundo. Né? Acho que para você que está no nível de performance, você tem essa acessibilidade e até a educação de medir essa diferença. Mas talvez para um atleta de gran fundo amador, essa diferença fica ainda menos perceptível e, portanto, essa bicicleta mais universal no uso. Com certeza, com certeza. Uma característica que a gente vê em gravel, que é fácil identificar uma bicicleta de gravel, é pelo tipo de guidão, o guidão com flare, que ele é aberto embaixo. Para quem não conhece, e acho que a gente está aqui tendo com você uma aula junto com o nosso ouvinte, qual é a função desse guidão mais aberto embaixo, que eles chamam de flare, versus o guidão tradicional de estrada? O guidão flare, ele é como se fosse a mesma utilidade do guidão da mountain bike. Então, você consegue abaixar o centro de massa da bicicleta, né, pegando no drop, mas também uma pegada mais larga, como se fosse um guidão de mountain bike mais aberto, onde você consegue mais estabilidade na pilotagem. Quanto mais fechado a pegada, menos estável, mais aero, menos estável. Quanto mais aberta a pegada, menos aero e mais estável. Então é usado o flare para descidas, né, partes mais técnicas. É uma opção a mais no grip de um guidão de gravel. Como é que você vê o cenário competitivo? Porque o ciclismo de estrada americano viveu um boom na época do Lance e N outras coisas mais. Depois ele deu uma esfriada que o circuito de gravel está ocupando um espaço de poder correr provas e circuitos, e até tem a Flávia Oliveira, que está correndo profissionalmente e tendo receitas importantes nos Estados Unidos que a Vera não tivesse na estrada. Como é que você está observando esse crescimento do ciclismo profissional de gravel nos Estados Unidos? Eu acho que o fato de não ter uma regulamentação, e aí com a regulamentação você tem muita coisa atrelada, como pagamento de taxa, de obter licenças para realização de provas, tem feito o mercado de gravels crescer muito mais do que o mercado de road, especialmente durante um pós-pandemia, onde as autoridades acabam restringindo mais ainda a licença para realização de provas de gravel, de road para aglomeração, que é sempre num centro urbano, enquanto o gravel é sempre numa área rural, uma área aberta, meio terra de ninguém. E aí muitos atletas, como por exemplo a Lauren, que é a campeã americana de road, ela tem feito muito mais prova de gravel. Você pegar o Team Tíbico, eles têm feito muito mais provas de gravel do que de road. E eu acho que até por isso eles precisam correr, né? Precisa ter um retorno para os patrocinadores, e a oportunidade que surge são as provas de gravel. E aí, Ulisses, como é que tem sido visto aí nesse cenário que é tão precursor a chegada da UCI com o regulamento?
porque vai burocratizar, né? Vai ter uma tentativa aí de colocar no pacote UCI o gravel também. Exato. Tá tendo uma resistência muito grande. Muito grande. E o que eu acho, né, minha opinião, o que eu acho, assim, vendo o que vai acontecer, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, eu acho que o cenário forte, né, os cabeças ali do gravel, eles não vão para correr prova UCI. As principais provas, elas já anunciaram, elas não vão se tornar UCI, como Steamboat, como Unbound, como o Gravel Worlds, que é o Mundial Pirata de Gravel, eles não vão. Mas é claro que sempre a gente tem uma galera que vê oportunidade nisso, né? Se os principais não vão estar correndo, então a chance de eu ter um título mundial UCI é maior. E aí eu acho que vai ter uma vertente ainda mais fraca, ainda mais abafada, que vai utilizar o calendário UCI. Agora, num horizonte de 5 anos, eu não sei. Eu acho que, dependendo da pressão que a UCI colocar, com patrocinadores, com premiações, talvez fique difícil, né, segurar o avanço deles em relação às provas já existentes e talvez elas virem provas UCI. Talvez aconteça mais ou menos o que aconteceu com o World Tour na estrada, onde os grandes organizadores acabaram tendo que se alinhar com a UCI para ter os grandes nomes e um ciclo que se fechou e que, nesse caso, acabou sendo razoável para todo mundo. No gravel também, talvez esse seja um destino. Sim. Hoje, como é que é o controle nesse circuito profissional que é pirata, e talvez um charme dele seja ser pirata, como é que é o controle de doping? Tem controle de doping nas provas profissionais? Está sujeito às regras da WADA ou não? Por não ser uma prova UCI, não tem essa obrigação? Está sujeito, mas eu nunca vi. Não, assim, poderia dizer que hoje não há controle de doping, não há. Mas está sujeito porque para a realização de uma prova de gravel, ele precisa, pelo menos, né, dentro dos Estados Unidos, de uma licença da USA Cycling. E aí, por necessidade disso, ele está sujeito a uma intervenção da USADA. Mas eu nunca vi acontecer. Ulisses, voltando um pouquinho, a gente já falou um pouco dos aspectos fisiológicos, um pouco do cenário de mercado, mas da cultura gravel. Muita gente fala que aqui no Brasil já tem bicicleta de gravel, já tem equipamento de gravel, mas ainda não chegou a cultura gravel. Para você que está mais perto dessa fonte, o que seria essa cultura? Quais são os passos que a gente tem que dar para isso acontecer por aqui também? Muito boa pergunta. Eu acho que uma parte disso, da cultura, a cultura ela é formada, né, por pessoas. Enquanto a gente não tiver pelo menos um mínimo de bikes rodando, fica difícil esse pessoal que está fazendo o gravel se encontrar, se organizar, né, ter alguns mínimos eventos para que essa comunidade comece a conversar e passar a ideia adiante. Eu acho que uma parcela disso vem do terreno no Brasil. Pelo menos ali, se você pegar o estado de São Paulo, não há muito gravel. O que você tem são estradas de terra, né, no meio dos canaviais e tudo, que durante uma época do ano é ótimo, mas na época da estiagem é muito difícil andar de gravel ali. E até por isso que na época eu coloquei pneu 2.1 de mountain bike na gravel, para poder passar nos areiões, e era muito difícil. Então eu tenho alguns atletas que compraram bike de gravel e venderam por causa disso. Falavam, eu não consigo, quando tem areião fica muito chato, não dá para pedalar, eu só tenho que ir para a estrada, e aí venderam a bike de gravel. Mas o que eu acho? O Brasil é muito amplo, muito grande, e eu acho que o que falta é esse começo, é a organização de eventos-chave de gravel, como, por exemplo, esse que está acontecendo do Brasil Ride nesse final de semana. Por quê? Se você tiver, vamos dizer, um evento grande a cada 2 meses, né, que seriam 6 no ano, você consegue selecionar, escolher bem a rota, estrada real, você consegue organizar, montar um calendário e, a partir daí, semear, a formar uma comunidade e espalhar essa cultura. Mas tem uma coisa também, Ulisses, do gravel ter começado com uma coisa um pouco menos competitiva, onde se tomava uma cerveja, onde se curtia um pouco mais o rolê, em detrimento da performance. No mundo ideal, há de se equilibrar tudo isso no gravel, ou você acha que vai ter uma galera que vai para o racing do gravel e uma outra que vai até mesmo se aproximar mais do bikepacking do que do gravel propriamente dito? Eu acho que as duas coisas, Leandro, vai ter sim a galera que vai mais para o bikepacking, que vai para ter diversão, mas o mais legal do gravel, que é o que eu mais gosto, é que mesmo na ponta da prova, com os World Tour competindo lá,
tem um espírito de camaradagem muito diferente da prova de estrada. E aí tem um exemplo clássico que aconteceu no ano passado que me surpreendeu, que é assim, a gente teve uma prova aqui na Flórida que chamava Sugarcane 200, eram 200 milhas em West Palm Beach. E aí vieram uns caras bem fortes, o Ted King estava aqui, o Dylan Johnson, estava o Jeremiah Bishop, estava mais 2 caras da Cannondale que vieram com o Ted. A prova começou e depois aí teve uma quebra e depois de 70 milhas a gente estava num grupo de 6 na ponta da prova ali, estava em 6 escapados. E o Ted King estava puxando igual um louco e ali estava aquele corta, não corta, e o cara da minha frente encostou na roda do Jeremiah e caiu. No que ele caiu, o Ted que estava puxando, na hora, parou. Falou, não, esperou o cara voltar, subir na bicicleta, tá tudo bem, tá, consegue continuar? Consigo. Voltar, aí a gente voltou a acelerar. Para mim, isso foi, assim, a maior prova de camaradagem, porque, sabe, ele falou, não, independente se a gente está numa fuga, se a gente estou puxando, o que vai acontecer, a saúde ali, é o mais importante. Aí foi, reagrupou todo mundo e recomeçou. Eu acho assim, isso retrata muito o espírito do gravel em todos os níveis. Seria correto falar de que o gravel traz a tecnologia, o hardware da estrada, mas a cultura mais do mountain bike, de estar na natureza, dessa convivência mais amistosa e menos agressiva? Com certeza. É muito parecido. O espírito do gravel é muito parecido com o do mountain bike. Muito mesmo. Eu acho que é realmente o perfil, né? Se você pegar o arcabouço do mountain bike, ele é muito parecido com, no caso do gravel, é muito parecido com o do mountain bike. O mountain bike veio antes. Eu acho que tem tudo a ver. E aqui, eu tô com a pulga atrás da orelha, tá interessando esse negócio. Nunca tive uma bike de gravel, não tenho ideia. Por onde que eu começo, Ulisses? Quais provas? O que você me recomendaria? Cara, eu recomendaria assim, vai lá, compra uma bike gravel, começa a se aventurar na estrada. Eu acho que a bike gravel, para você, é uma bike que ajuda muito, assim, só de estar treinando a bike com a gravel no asfalto, você já está fazendo um pouco mais de força, sabe? A geometria é parecida, né? Isso. O que seriam as medidas. O pneu ali trazendo um pouco mais de arrasto, se você não trocar, né, por um pneu de road. E aí sai da estrada de asfalto, entra numa estrada de terra, volta para a estrada de asfalto, depois um pouquinho mais, procura um bike park e anda com a gravel no bike park, numa das pistas não tão técnicas. Em termos de prova, eu acho que essa prova, por exemplo, do próximo final de semana seria uma ótima para começar, para você sentir o gosto do gravel, ou ainda, seguindo uma vertente em Y, paralela, armar uma bike trip. Coloca um bagageiro e vai aí num final de semana, bate numa cidade, dorme lá e volta. Eu acho que é uma boa entrada no gravel. Um bom processo de iniciar e começar para quem quer se aventurar. Não é uma má ideia, hein? Sim. Há uns 6 anos atrás, eu estava numa viagem de trabalho em Manhattan e me assustou ir numa loja de bicicleta em Manhattan, na ilha, e o lojista de uma loja de estrada dizia que ele estava vendendo mais bicicleta de gravel do que de estrada em Manhattan. E que não tem muito lugar de andar de gravel, a não ser que você vá lá piratear no meio do Central Park. Como é que você está vendo, na Flórida, onde você mora, o espaço de loja, se é que não tem muita bicicleta, mas vamos tirar esse contexto Covid agora, mas o espaço de loja, se nas lojas de estrada as gravels estão começando a ocupar um espaço maior no monstruário do que só a bicicleta de estrada, ou se isso está meio equilibrado? Não, tem crescido. E eu acho que por 2 motivos. Primeiro, as pessoas iniciantes, isso é uma demanda que eu acabo tendo, de pessoas vindo conversar comigo, Ulisses, me ajuda com isso, que eu estou começando no ciclismo. O que eu faço? Eu não quero comprar uma mountain bike, eu quero comprar uma bike híbrida, né? E aí, da híbrida, eles acabam vendo a gravel e entendendo a gravel como uma bicicleta híbrida de performance, né? Que eles conseguem iniciar no ciclismo, conseguem andar com o grupo deles na rua, conseguem andar nos bike parks, conseguem andar nos leves, com uma bicicleta só. Então, eu acho que isso é um ponto, né, essa galera, os iniciantes, e está tendo ainda, pós-Covid, está tendo um boom, né, já foi maior, mas ainda segue crescendo os adeptos da modalidade, e aí a primeira bike eles já estão
pensando mais numa gravel. E o segundo é a galera que já pedala, tá entendendo a gravel como uma bicicleta mais confortável. Então eles falam, pô, eu já tenho a minha speed de performance ultra rígida, eu vou comprar uma bike mais de performance, mais conforto para poder andar na cidade, para poder andar mais longe, fazer pedais mais longos. Então eu acho que são os dois fatores que estão levando o mercado de gravel aqui a crescer em relação ao de-road. Ulisses, eu vou, por o compromisso com o horário, vou agradecer a sua participação aqui hoje e dizer que é sempre um prazer falar contigo, cara. Eu tenho certeza que esse é um tema que a gente volta a falar e se não for sobre esse tema, vai ser sobre muitos outros. É sempre um grande prazer ter você aqui com a gente no Gregário Cycling. Obrigadão, Leandro. Pô, o prazer é meu, cara. O prazer é meu. Estou à disposição aí, sempre que puder trocar uma ideia com vocês, pô, só me chamar que eu tô dentro. Obrigado mesmo. Você trouxe para a gente a semente do Best Buddies, que a Covid atrapalhou que ele acontecesse aqui no Brasil, o Best Buddies Challenge, mas isso está vivo aqui na Gregário e vai acontecer em 2022. Com certeza, aqui, com certeza. Quem sabe um Best Buddies Gravel Challenge, é? Ah, aí sim. Agora sim. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Roubaix, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Eu tenho certeza que, assim como eu, você ficaria muito mais tempo ouvindo Ulisses Abud, um cara incrível com muita história para contar. Mas não vai ser diferente, eu prometo, agora com a Vicky de Sá, uma ciclista com grandes feitos no esporte, boa parte deles pedalados com uma gravel. Uma não, com várias. Confere aí. Vicky de Sá, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Oi, gente. Estou muito feliz de estar com vocês também. Já era um plano de longo prazo te trazer aqui, tem várias histórias interessantes pra gente falar, as suas experiências no Bikeman, a sua experiência no Everest, que aqui vale uma menção, né, por ter sido a primeira mulher, ter feito em grupo com o pessoal da Fuga, mas quando a gente fez o programa do Everest, muita gente mencionou vocês e mencionou o feito, então fica aqui o registro, assim como o do Cleto, que também tinha optado por levar ele para o programa Roubaix. Enfim, acho que a gente fecha aqui também uma experiência legal sobre essa missão, sobre esse desafio. Agora, nesse programa, a gente queria falar sobre gravel e eu já coloco a bola na mesa. Como é que... Você lembra a primeira vez que você ouviu falar sobre o gravel? Eu lembro. Na verdade, foi na época que eu namorava o Bruno Rosa, que hoje em dia é meu marido. A minha primeira história com o gravel foi, na verdade, o meu anel de noivado. Vou explicar essa história. Opa! O Bruno foi para os Estados Unidos no evento da Specialized, ele trabalhou lá bastante tempo, acho que foram 4 anos. E ele, na verdade, resolveu trazer uma bicicleta. E quando ele trouxe a bicicleta, eu achei que ele tinha trazido para trabalho, sei lá, tinha que trazer alguma coisa e tal. E daí deu um tempo, ele falou, não, essa bicicleta é de presente para você. Eu falei, pô, que legal. E era uma AIO, uma Specialized AIO, que era uma bicicleta feita para aguentar tudo, basicamente, né? Ela era de aço, e para que ela serve, né? Basicamente, para você dar a volta ao mundo. Então, você põe lá, cabe 5 racks, enfim, ela é bem parruda. E essa versão que eu tinha era uma que já vinha com pizza rack, vinha com luz, enfim, e eu pirei, assim, eu falei, nossa, que incrível. E daí, logo depois, a gente foi fazer uma viagem em São Francisco Xavier. E, geralmente, quando a gente já tinha viajado junto algumas vezes, e ele, geralmente, eu que organizo as rotas, porque eu adoro organizar a rota para onde a gente vai, quanto tempo vai demorar e tal, e ele é o cara da ferramenta, qual o pneu, qual a bike, ele que deixa tudo em ordem, eu não sou muito dessa praia. E daí ele falou, não, essa vez eu que vou organizar. Eu falei, bom, tudo bem. Daí fomos lá e ele resolveu fazer o Pico da Duna Onça, que é uma trilha que sai de São Francisco Xavier e sobe até Minas, em Monte Verde. E essa trilha, ela sobe muito, sem parar.
E a mata começa uma estrada de terra, vai fechando, vira um single track. E eu falei, meu, o que a gente tá fazendo aqui? Não aguentava mais, não conseguia mais subir, tinha que empurrar a bike, tava exausta. Eu falei, mano, que caminho é esse, cara? O que a gente tá fazendo aqui, tá? E daí ele virou e falou, não, beleza, vamos voltar. E daí a gente resolveu voltar. Daí paramos no meio do caminho, depois de uma discussão, né? Porque rolou um estresse, né? Pô, não estava querendo ir, ele insistia e tal. Daí ele falou, não, porque, pô, você sabe que eu te amo e que eu queria casar com você. Aí daí eu falei, não, beleza, tipo, tamo aqui, tudo bem. Daí eu olhei pra cara dele, porque a gente tava vaga, né? Eu olhei pra cara dele. E eu vou falar pra vocês, a pessoa tem uma cara de quem tá pedindo casamento. Existe essa cara. Tá? E eu olhei para ele e falei, ele não está falando isso hipoteticamente. Isso aqui é um pedido de casamento. E daí It's the real deal, tá rolando mesmo. Exatamente. Não é E premeditado. Não foi uma coisa que ele pensou agora, premeditado. No perrengue mesmo, você diz que você vê o caráter de cada pessoa, né? Lá no meio da roubada. Tá, ali é de verdade na alegria e na tristeza, né? Então tá pronto para alegria e para tristeza? Vamos embora. Foi um microcosmo do nosso casamento, gente. Aquilo ali é o nosso casamento. A vista bonita, a vista feia, a gente briga, a gente faz as pazes. E a bicicleta era o meu anel de noivado, descobri depois, porque não tive anel de noivado, ganhei uma bicicleta como pedido de casamento. E essa foi... Isso aí é um bom investimento, eu imagino. Foi muito mais usado do que o anel, eu diria para vocês. Então essa, na verdade, foi a minha primeira experiência aí. Que ano foi? Foi final de 2014, porque a gente noivou no começo de 2015. Então, você ainda tem essa bicicleta? Não, meu, você acredita que o Bruno vendeu? Ih, rapaz! Vendeu, Bruno adora. Daí ele vendeu essa porque falou, não, você tem que ter uma Sequoia, porque a Sequoia é mais leve, é ótimo. E ele, na verdade, polêmicas aqui, porque não tá aqui para se defender. Mas ele gosta mais do que pedalar, peças, bikes e tal. E daí ele me usa... Ele fala que é sempre upgrade, né? Mas no fim das contas, cada dia aparece uma coisa na minha bicicleta. Tem pneu novo, eu não fico sabendo. E daí, bike nova, e vende a bike, compra outra, enfim. Mas então eu tive todos os gravels, de todos os modelos, todos os tipos. Tendo tido várias bicicletas, como é que você viu a evolução da bicicleta de gravel, desde do princípio até hoje? Eu passei pelos os dois limites, né, do gravel. Então, desde a Evo, que é uma bike muito mais touring, até a Crux, que é uma bike ciclocross. E eu acho que o gravel fica nesse meio do caminho. Eu sinto que a grande evolução foi tentar juntar mais os dois mundos. E eu acho que eu, particularmente, né, eu tenho a Diverge desse ano. Eu tive a de 2019, eu tive a de 2021. E eu acho que a 2021, para mim, é um grande exemplo dessa fusão, tá? Porque é uma bicicleta que oferece bastante pneu, né? Você consegue colocar ela e você consegue deixar ela mais pesada, ao mesmo tempo em que você tem uma geometria que não te segura no asfalto e consegue ser competitiva. Então, eu acho que essa evolução foi muito interessante, de ter um touring no sentido de você poder colocar mais coisas, ao mesmo tempo que você também não tem uma perda tão grande de performance. E aí, eu não sei se essa pergunta é para você ou é para o Bruno, mas você curte essa ideia de misturar os setups, de adaptar e de trocar o pneu para determinada experiência? Como é que você vivencia essas possibilidades que a gravel costuma trazer, né? Eu gosto muito de poder ter maiores pneus e menores pneus. Eu acho que isso faz muita diferença na hora de você rodar. Então, por exemplo, a gente sempre muda o setup dependendo da viagem que vai fazer. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena o investimento, assim, de você mudar. Então, o que a gente tem hoje em dia, né? O mínimo pneu que eu uso ali é um 35, na verdade. Então, quando muito asfalto, a gente coloca esse. Um upgrade que eu fiz alguns upgrades, tá? Então, eu fiz 2 que eu acho que valeram muito a pena. O primeiro foi comprar uma roda mais leve. E a gente tem, hoje em dia, né, um modelo de uma roda de carbono, mas que é feita para o gravel.
e eu acho que isso ajuda, porque bate, né? O negócio você bota para morrer na terra. Então, ter uma roda um pouco mais parruda vale a pena. Seria uma roda específica de gravel, não é a mesma que você usa na estrada, você não usa essa no gravel, nem uma roda de mountain bike para gravel. Hoje você tem algo específico, orientado para isso. Eu já tive roda de estrada que eu pus para gravel, de carbono. Não aguentou. Não recomendo muito. Eu acho que ela é muito mais voltada para o asfalto, assim. Eu dei uma massacrada nela um pouquinho. Então, eu gostei dessa roda nova, porque eu também gosto de andar leve. Eu sou uma pessoa que, para mim, vale a pena. Eu acho que um dos melhores investimentos que você tem se você quer melhorar a bicicleta é rodas. Faz muita diferença. Então, esse foi o upgrade que eu fiz. E o segundo que eu fiz foi colocar um 11 e tirar o câmbio dianteiro duplo, porque eu pego muita lama. E duplo mecânico, cara, não funciona. Então, esses foram dois upgrades que eu acho que foram bem bons na bike. E falando da pilotagem, como é que você compara a pilotagem da bicicleta de estrada e a pilotagem da bicicleta de gravel? Tá, eu tenho uma bike de estrada, né? Na verdade, eu venho dos dois mundos, né? Eu fiz bastante ciclismo de estrada, mas eu também tive uma infância de mountain bike. Por isso eu acho que eu gosto tanto de gravel, porque eu sinto que é uma fusão de duas paixões ali que eu tinha no ciclismo. Então, é muito louco, né? Porque tem alguns caminhos, eu moro em São Paulo e eu gosto de sair pedalando, então eu não saio muito de carro. Então, eu pego, basicamente, aqui a gente pega bastante a Rodovia dos Bandeirantes e a Rodovia Anhanguera, que são duas rodovias que saem para vários subcaminhos, né? E eu faço os dois. E quando eu tô na gravel, teve um dia que eu falei, cara, eu vou fazer a conta de quanto tempo a mais eu demoro. E até ali o frango assado da Bandeirantes, eu fiz em 56 minutos na gravel e eu geralmente faço em 50 na bike de estrada. Então não faz tanta diferença assim, sabe? O que eu acho que é muito interessante, porque a gravel, ela te permite se divertir um monte na terra, sem perder tanto a performance do asfalto, assim. Em termos de técnica, né, a maior diferença, eu acho, é na hora da subida, tá? Uma bike de estrada, ela tende a subir e a impulsionar melhor, mas se você tá, assim, numa estrada meio plana, eu não vejo diferença. Eu vejo um pouco de diferença na hora da aceleração, mas uma vez que você chegou numa velocidade já contínua, as duas bikes performam muito parecido. Mas então, e a pilotagem? Terra no Brasil não é para amadores. Eu vi isso muito no Biking Man agora, né? A gente tinha gente eu acho que eram 14 países diferentes dentro do Biking Man aqui no Brasil. E o pessoal ficou chocado com a terra. Os colombianos falaram, cara, isso aqui não é gravel, isso aqui é outra pegada. Né? E eu acho que assim, eu não discordo. Tá? Até uma pergunta, Vicky. Eu não sei, não tenho experiência com mountain bike, mas eu sempre tive um pouco essa sensação de que é uma bike... Aí falo de pura e extrema ignorância por nunca ter andado numa bike gravel, né? Mas eu sempre fico nessa. Será que não é uma bike meio pato? Que não roda legal na estrada, não roda bem no mountain bike, porque as condições que a maioria da gente tem, você vai acabar não conseguindo usar e aproveitar a bike, você vai bater e furar, etc. Falo de pura ignorância, tá? Aí espero que você ajude a esclarecer. Mas... E você fica meio nesse meio do caminho, que você fala, bom, roda ok no asfalto, mas não é uma road para eu andar no pelotão rápido com a galera. Vou colocar ela na terra, e a terra aqui nas condições que a gente tem para uso no Brasil são um pouco mais exigentes do que aquela estradinha pavimentadazinha, que é só um cascalhozinho europeu, e você acaba não conseguindo usar, só corta pneu, só se ferra, porque a bike também não é uma mountain bike, não te permite isso. Tá. Qual a sua visão disso? Acho que eu vou dar até para conectar os dois, então falar um pouco de pilotagem e falar disso, né? Eu acho que gravel te dá uma pilotagem muito divertida em situações que não são tão complexas. Então, qualquer estrada de terra é muito divertida, porque ela já é mais ágil. Então, você já tem que escolher melhor
a trilha que você vai descer, por exemplo, muito mais do que numa mountain bike. Mountain bike você joga lá, a suspensão faz o trabalho. Então, o gravel, a diversão dele é justamente no fato de ser um pato. E eu acho que as pessoas têm que abraçar isso. E é muito legal você sair do pedal, e eu faço isso direto. Eu pego a estrada, eu me divirto no asfalto, porque ela não perde muito, você tem uma boa performance, e de repente você pega uma direita lá e você está em outro mundo. E eu chego rápido, gente, não demora para você partir dessa parte do asfalto e se divertir na terra. Não é aquela coisa com a mountain bike, que quando você pega asfalto na mountain bike, foi aquela coisa que é eterna, parece. Fora aquele barulho do Então, eu acho que é o pato, e tá tudo bem ser um pato, porque é essa a proposta. A proposta é você poder estar em todos os lugares. E vou te falar, tá? No Fuga, o clube de ciclismo que a gente tem aqui, tem uma quantidade razoável de gente que anda de gravel no pelotão e ninguém sofre, todo mundo se diverte igual. Roda junto ali na estrada também. Vai bem na estrada, ela se defende muito bem. Ela se defende melhor na estrada do que no mountain bike. Então, se você está ali no mountain bike um pouco mais técnico, você fica mais para trás. Muito mais do que na estrada. Mas eu acho que, assim, XCM, né? Quando você olha estrada de terra no Brasil, é muito divertido. E tem a rodo, gente, é o que mais tem. Se você olhar, eu peguei esses dados, eu não lembro exatamente, tá? Mas era algo como o Brasil tem 20% de estrada asfaltada. Os outros 80% é tudo terra. Agora, como é a cultura gravel? Assim, porque ela é um híbrido de estrada com mountain bike, mas ela está criando uma identidade própria, ela está criando um jeito próprio, uma cultura própria. Como é que é essa cultura, e você que viu ela nascer e até está ajudando a formar ela, como é que você definiria para a gente, para quem está nos ouvindo, o que é a cultura gravel? Eu definiria como divertida. Eu acho que gravel é muito despretensioso, é muito mais sobre comunidade, sobre se divertir do que qualquer outra modalidade, na minha opinião. Então, o que eu sinto, né? Por exemplo, quando a gente faz gravel, eu tenho sempre o hashtag exploratório. Gente, é pra gente ir lá, ver o que tem. Se não der certo, não deu, e tá tudo bem, não tem tanta frustração e não é tão pesado, não é tão competitivo também. Embora você tenha várias competições hoje acontecendo, que eu acho que está sendo um grande incentivo para a modalidade também. Então, não é que não tem competição, é só que as pessoas se divertem mais e se levam menos a sério. Porque tem tanta coisa que pode dar errado no gravel que eu acho que se você levasse muito a sério, acaba sendo uma experiência meio frustrante, porque é uma bike mais simples. Então, é isso. Às vezes fura mais, as coisas demoram. Se você pega uma terra ali difícil, por exemplo, no Bikeman, né? Teve um trecho de 60 quilômetros de terra que eu demorei 8 horas para fazer. E é isso. 8 por hora de média ali, né? Não sai do lugar. Sai do lugar. Então, se você se leva muito a sério no gravel, às vezes eu acho que fica meio chato, assim. E eu sinto que a cultura é essa, a cultura é se divertir, antes de mais nada, e fugir um pouco do estresse da cidade. Eu sinto que o gravel tem muito isso, assim. E como é que é na cultura gravel o gênero? Mulheres e homens, que a estrada é mais masculina, o mountain bike é mais democrático, e o gravel, como é que está se formando essa cultura entre masculino e feminino? Olha, digo pelos pedais que eu organizo, a gente está quase no 50-50. Então, tem muita mulher gostando. Legal. E eu acho que tem um pouco a ver, óbvio, né? Tem um pouco a ver porque eu que puxo, então eu acho que isso é um grande incentivo. Mas o ponto, eu acho que principal é você não tem tanto, assim, em termos de clima, é mais leve, eu acho que isso atrai mais mulheres, é um pouco bem mais do estilo mountain bike, eu acho que é mais democrático. É porque o recorte na estrada é mais ou menos 80-20, né? 80% masculino e 20% feminino. No mountain bike, Nicolas, qual é a tua opinião entre masculino e feminino? Mudou muito, tá? Eu lembro até que anos atrás, quando eu competia no mountain bike, tinha minha irmã, por exemplo, que queria começar pela própria dinâmica da família inteira estar indo competir, e a gente deu essa forçada e ela teve curiosidade.
mas era quase que inexistente. Tanto que o projeto que a Jaqueline Mourão fez na época, o MTB, foi super, não sei se a Vicky vai lembrar dessa ideia, foi super inovador, porque você tinha, assim, uma Copa Internacional Amateur, você tinha na categoria das meninas 7, 8 meninas largando-se muito, e nas categorias Masters, assim, que não seriam profissionais, para mulheres quase inexistente. Hoje, em contrapartida, você vai numa prova de mountain bike, não tenho dados concretos, né, para te falar de como está esse cenário, mas mudou exponencialmente. Hoje eu vejo para tudo quanto é lado grupo de menina fazendo pedal mountain bike, mesmo Minas, BH, eu sei que é muito forte. Em Rio de Janeiro, me impressionou o número de mulheres em cima da bicicleta, ainda que fosse mais puxado para a estrada, mas nisso eu tenho certeza que a Vicky vai ter dados até mais atualizados e referências melhores que as minhas. Mas aí, só antes de ouvir a Vicky, eu queria completar essa pergunta, porque o gravel permite que todo mundo ande junto, porque lá atrás, na época do MTB e tudo mais, tinha os eventos femininos, tinha corrida que não podia entrar homem, tinha uma coisa assim, que era era quase a hora excludente, do blush, mas era uma com a forma Andrea de... Marcellini, né? Exato, que ela fazia. mas era uma forma de encorajar elas a entrarem, segmentando. Mas nessa cena atual, tá indo todo mundo junto, né? Tá indo todo mundo junto, eu acho que isso também é um pouco da visão, sei lá, que a gente tem dentro da fuga, e eu acho que é uma questão muito mais de liderança ou protagonismo, né? Então, por exemplo, a gente tem dentre os staffs que puxam pedal, a gente está 25 mulheres, 75% de homens. E as mulheres puxam pedais mistos, né? E você vê a diferença que isso faz depois dentro do meio do pelote, porque você ter um protagonismo feminino cria uma empatia, eu acho, dentro dos homens para entender como é que a gente pedala. Isso faz diferença, você entende um pouco a dinâmica do ritmo, que é um pouco diferente, e eu acho isso muito rico, assim, uma das coisas que eu mais aprecio que a gente conseguiu construir como clube. Porque justamente a gente não teve que segregar para conseguir impor um ritmo feminino, necessariamente, as coisas, né? E acho que no gravel, o que você tem, né? Você não é tão importante ter um pelotão, e eu acho que isso alivia muito a tensão masculino-feminino que existe. Então, eu também, eu não tenho agora os dados do mountain bike, mas eu diria que, olha só, né, que eu estava lembrando, na primeira edição do Brasil Ride, eu até dei uma causada lá, porque a premiação era geral. Eu falei, gente, vocês têm que fazer uma premiação feminina, pelo amor de Deus. Daí eu fui lá e fiz uma autopremiação, né? Eu acho que estava eu, a Adriana Nascimento, quem que era? Acho que a Aninha, talvez, Focui, estava lá, e eu falei, gente, vamos se autopremiar. E daí a gente fez um pódio feminino. Foi muito divertido, e no segundo ano eles já criaram uma categoria, né? Então você vê que é um negócio bem mais rápido do que você tinha tempos atrás, enfim. Então acho que a gente já chegou chegando no gravel, resumindo. A gente falou de equipamento, a gente falou de terreno, de pilotagem, e da sensação. Você gosta de desafios longos, seja dos Audax, dos brevets, se eu não me engano você fez Inca Divide, recentemente o Biking Man. O que te encanta nesse desafio de longa duração? Everesting? O que te encanta e o que te alimenta fazer esse desafio? Eu gosto de não ter muita pressa na hora de largar, então toda vez que eu estou numa competição e eu faço pouquíssimas curtas, eu sempre fico tão nervosa na largada que eu deixo todo mundo largar e daí eu largo. Porque eu acho, muito, tem que resolver logo, sabe? Precisamos resolver a corrida no começo. Então, o que eu gosto da longa distância é que ela te permite ter mais tempo de você encaixar no ritmo e na bike. E eu acho que a parte que eu mais gosto é o ciclo do pedal longo, que é realmente uma montanha-russa de emoção. Então você começa super, eu sempre começo assim, eu já me conheço, né? Então eu começo como se tudo fosse possível e o mundo é infinito, super animada, indo forte e tal. E daí eu sei que em algum momento eu vou ficar chateada, e daí eu entro no chateado modo, assim. E em algum momento o seu corpo revive, e eu acho esse processo, esse ciclo tão incrível, que eu adoro
experienciar ele toda vez. Então, para mim, ciclo-distância, a outra distância acaba sendo um pouco isso. Você vive todo o seu humano, no fim das contas, os altos e os baixos, e tudo isso em cima, muito focado no presente, né? Porque quando você está pedalando, você tem que estar ali focado, não dá para você ficar pensando tanto assim na vida. E eu gosto muito dessa sensação de estar presente. Tem o ponto de que a gravel pode ser tudo e não ser nada, mas você acha que ela pode ser perto da bicicleta ideal para quem é recreativo, não ter várias bicicletas e ter uma que você troca alguns componentes e ela é meio universal? Sem dúvida. Todo mundo que pergunta, para ter uma bike só, eu falo, tem uma gravel. E eu diria que ela faz 3 coisas, tá? Ela funciona na terra, ela funciona no asfalto e ela funciona muito bem para viajar. Muito bem. Então, assim, Cara, é a bike que eu mais uso, na verdade, hoje. Mesmo tendo outras, é a bike que eu mais uso. E se você precisasse escolher ou fazer um exercício de futuro, qual parte dessa experiência que a gravel te dá hoje você gostaria que não se perdesse pelo tempo? Porque eu imagino que, em algum momento, a estrada foi gravel, né? E o mountain bike foi só diversão. Onde é o grande ponto que tem que ser mantido dessa cultura de pedalar numa gravel? Para mim, o que é mais importante é essa vontade de descobrir novos caminhos. E eu acho que gravel tem muito disso, tem muito a explorar ainda. Não tem lá, sei lá, trilha do zigue-zague, todo mundo lá, mountain bike, o Semocan, todo mundo vai lá. E gravel, qualquer estrada pode ser um caminho incrível. Acho que esse é o primeiro de vários convites, como o Leandro diz, tem um monte de coisa para a gente conversar, mas chegando no tempo regulamentar aqui, um desafio que te brilha os olhos hoje e que você ainda não fez? Boa pergunta. Tem alguns. Acho que a Atlas Mountain Bike Mountain Race, que chama, né? Que eu queria muito fazer. Eu queria fazer o Tour Divide, eu acho que eu ia me divertir muito. Talvez não como competição, mas como uma viagem com um cronograma agressivo. E eu tô com um projeto que eu quero muito fazer no ano que vem, não, em 2023, que é um projeto que eu nomeei de Tour de Chico, que é pedalar o Rio São Francisco da sua nascente até a sua foz e contar um pouco das histórias que acontecem pelo caminho. Isso eu tô com muita vontade de fazer esse projeto. E você acha que seria factível de uma gravel fazer todo esse recorrido do Rio São Francisco? Vai ser, te conto depois. De uma biking woman para um biking man, o papo agora é com Juliano Haider, uma das referências do gravel no país. Se liga que tá muito legal. Juliano, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Cara, o prazer é meu, Leandro, Nicolas, ouço o programa de vocês desde o começo, sou fã do programa, então para mim é uma honra estar hoje aqui participando disso, para mim é muito especial, porque desde o início eu sempre ouvia as vozes de vocês aí no podcast e cara, estar hoje aqui para mim é realmente marcante. É recíproco, porque a gente também admira sua experiência com a bicicleta há bastante tempo, tem vários temas que a gente gostaria de falar, a gente escolheu falar do gravel, mas tem a experiência do Fodax, tem a experiência de ter participado do Biking Man também, e tem uma história muito legal que a gente queria colocar aqui no começo dessa conversa, que é o dia que você ofereceu ao seu filho um presente e ofereceu qual destino ele gostaria de visitar, e ele escolheu uma coisa inusitada, que pra gente nem tanto, mas que para uma criança na idade dele costuma ser, né? Sim, sim. Bom, eu tenho o João, hoje ele tem 15 anos e, cara, ele acompanha o ciclismo desde pequeno. Então, nas grandes voltas ele sempre acompanhou. Tinha transmissão na ESPN, quando ele chegava da escolinha, a primeira coisa que fazia era ver o reprise das provas, né? Quando ele fez 10 anos, a gente queria dar um presente para ele e a gente queria dar uma viagem e a gente imaginou que a viagem que ele fosse escolher seria a Disney, né? Mas a gente falava muito do Giro e do Tour e tal, só que ele sempre foi muito apaixonado pelo Giro. Então, quando a gente sugeriu as opções, ele não pensou nem um minuto, ele disse que ele queria ir para o Giro, ele queria acompanhar
a prova lá. Ele é muito fã do Nibali, então, como era o centenário do Giro, o Nibali na época estava na Merida, estava com uma bike toda especial já, então o sonho dele era conhecer o Nibali e acompanhar uma grande volta de perto. E para nós foi, claro, para mim não foi surpresa, né? Porque o moleque sempre acompanhou todas as provas e acompanha até hoje, então ele é fissurado pelo ciclismo desde de criança. A Itália é a Disney dos ciclistas, né? Certeza. Todo ciclista que se preza, eu acho que o sonho dele é pedalar nas montanhas da Itália lá. Agora, ô Juliano, conta um pouquinho mais só sobre você, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, quem ainda não conhece o Juliano, a sua relação com a bicicleta. A minha relação, como acho que de todos os outros convidados que passaram por aí, começa lá na infância, né? Venho de uma cidade do interior, daqui de Santa Catarina, e a bicicleta fazia parte, era o nosso meio de transporte, a locomoção. Só que na adolescência ela sempre fez parte como meio de transporte, né? E eu jogava futebol, cheguei a jogar num clube aqui de Santa Catarina profissionalmente e tive uma fratura no tornozelo. E aí, infelizmente, eu tive que deixar o futebol de lado, né? Aí eu vim para Blumenau, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. E aí, depois de casado, resolvi comprar uma bicicleta, eu e minha esposa, para a gente pedalar final de semana, né? Uma cidade pequena, também não tinha muita opção. E aí começou a história, vou dizer assim, da minha história com a bicicleta, né? Porque aí tu vais pedalando no sábado e aí tu vais agregando amizades e um amigo te leva a outra amizade. E só que, cara, nunca tive bons resultados, até porque a gente não treinava, participava por participar, né? Pedalava durante a semana quando dava. Só que aí parece que tu tem aquela questão da competição e aquilo te morde e aí quando tu fica atrás do grupo, tu quer tentar evoluir e tentar pular sempre para frente, né? Então eu comecei a procurar uma assessoria que eu trabalho com ela até hoje, a Rafaela Della Justina, já trabalho há 8 anos com ela. Desde então eu comecei a melhorar meu rendimento nas provas, mas, cara, eu comecei a me destacar mesmo quando eu comecei a participar de provas de longa duração. Participei de 12 horas aí em São Paulo, do mountain bike, participei de 2 edições, fui campeão nas 2, na minha categoria, sempre, né? Sempre participando dentro da categoria. E depois de 12 horas eu pensei, bom, se eu consigo pedalar 12, vamos para o 24 horas, né? Que o Roma fazia aí. Hoje eu me dou bem nessas provas, mas foi uma construção de muito tempo. Eu participei de 5 24 horas. 3 em Botucatu e 2 na Costa Rica, que foi um teste que o Roma fez para o Mundial e o Mundial também, né? Bacana. Então foi assim que eu comecei na bike, dentro das competições, e aí, o Mundial eu consegui ficar campeão na minha categoria. Que legal. Mundial e aí, 24 horas. Mundial 24 horas, que foi na Costa Rica, no Mato Grosso. Mas, Juliano, como é que essa sua história com a bicicleta se conecta com o gravel? Quando que você lembra da primeira vez que você viu falar da primeira bicicleta de gravel? Sim. E que isso era uma moda? A gravel eu conheci na capa da Bike Action, quando a Specialized trouxe a primeira Diverge para o Brasil. E aí eu olhei a bike e tal, mas nada que me chamasse atenção, né? Porque eu estava muito focado no mountain bike, né? E aí as provas de 24 horas que me apresentaram a gravel, porque eu precisava treinar, eu treinava muita subida e muito treino de força, por exemplo. E aqui a road, a gente não tem montanhas aqui na região de Blumenau, não perto da minha casa, então para eu pegar alguma subida eu iria de mountain bike. E aí o custo da mountain bike para mim estava ficando muito alto, porque era praticamente todos os dias. E aí eu tinha uma full, então a manutenção de uma full ela é pesada. Pneu, detona relamento, vai desgastando toda a parte da balança traseira, suspensão, né? Exatamente. Então assim, tinha que trocar 2 vezes por ano os links e revisão de choques e tal. Então pensei, eu precisava de uma bike para eu poder treinar e que tivesse a mesma relação, para eu não sentir diferença. E aí eu me lembrei da gravel
E aí eu peguei uma Gravel emprestada, inicialmente peguei uma Gravel de alumínio, tal, fiz um teste, não curti muito, porque era freio mecânico e um pneu 35, então nas descidas ela se tornava perigosa, né? Para minha concepção na época ali, porque tu não tinha domínio da bike ainda, não sabia o que era. E aí apareceu a oportunidade de eu comprar uma Diverge exatamente igual a que tinha na capa da revista, com relação com uma coroa só na frente e um cassete exatamente igual com a minha relação da mountain bike, que era um cassete 1042. Eu estaria tendo uma bicicleta que a manutenção seria praticamente corrente, né? Porque não tem suspensão, não tem link, não tem nada. E a relação de marcha era exatamente a mesma que eu tinha na minha mountain bike. Então, o início foi para eu treinar para as provas de 24 horas, né? E qual foi o feeling com a bike? O que você achou? Cara, é que nem eu te falei, no início eu achei muito estranho. Eu tive muita dificuldade, principalmente nas descidas, de controlar a bike. Então, a primeira impressão, ela não foi muito positiva, tá entendendo? Um lojista aqui, apareceu uma bike de carbono, que era a igual que eu tinha visto na revista. Ela tinha um pneu 35, o mesmo pneu, só que com freio hidráulico e um quadro de carbono. Cara, era uma bike já completamente diferente. Então, eu fiz o mesmo pedal que eu fiz inicialmente com a bike de entrada, e a minha percepção já foi muito superior. Então, eu consegui, pelo freio a disco, já ter um controle maior e mais fácil da bicicleta, e o que pegava ainda era a questão do pneu, né? Mas que na hora eu já comecei a ler sobre a bike e comecei a pesquisar o que estava rolando, principalmente lá fora, porque aqui no Brasil tu não tinha informação nenhuma sobre a Gravel na época. Isso foi 2017. Cara, tu pesquisava, não tinha nada. O que tu encontrava era alguma propaganda, principalmente da Specialized, que foi se eu não me engano, a que trouxe a bike mesmo para o Brasil. E lá fora já tinha muita coisa, né? Então já se falava em pneus maiores, né? E aí eu fui atrás desses pneus maiores, consegui colocar um pneu 38, cara, e aí foi paixão, tá? Tanto que a minha bike número 1 passou a ser a Gravel daquele momento em diante. E aí a mountain bike começou a ficar um pouquinho mais de escanteio. Usava a mountain bike mesmo só para treino técnico. Toda a outra minha preparação era feita em cima da Gravel. Eu não sei se você notou, mas eu te perguntei sobre a moda do Gravel na primeira pergunta e você me respondeu de uma forma muito pragmática do quanto que a bicicleta foi útil para uma necessidade que você tinha. E agora eu queria levar o assunto para um outro aspecto, que é sobre a cultura Gravel, é sobre o hábito e sobre as pessoas que praticam essa modalidade aqui no Brasil. A gente sabe que já chegaram várias bikes de Gravel no Brasil, mas em que nível que você acha que encontra a cultura do Gravel? Você acha que já tem uma cultura formada e já tem uma identidade do Gravel aqui no Brasil? Eu acho que a cultura ela foi se formando principalmente aí, que eu tenho notado nos 2 últimos anos, tá entendendo? Eu vejo essa migração de muitas pessoas para o Gravel. Eu tenho amigos aqui, por exemplo, que faziam parte do pedal das fixas, migraram para o Gravel. Então, alguns da Road migraram para o Gravel. E justamente é aquele pessoal que não tinha aquela vibe competitiva. Tinha mais a vibe de fazer o pedal, de curtir o trajeto que estava fazendo, reunir com os amigos, beber no final. Não que o pessoal da mountain bike e da road também não façam isso, né? Mas tu sai daquele ambiente que ainda tem muito dentro dos grupos, que sempre vai ter aquele cara que é competitivo, tanto na mountain bike como na road. E no gravel parece que não acontece isso, tá entendendo? Tem um cara que é da competição, mas naquele momento que ele está com os amigos pedalando, ele é só mais um dentro do grupo, não tem aquela quebra de pelote, por exemplo, que acontece nas brincadeiras de um querendo dar na cabeça do outro. Isso, nos pedais que eu fiz até hoje, cara, eu só vi isso acontecer em prova, mas aqui não. Então é muito essa interação que existe durante o pedal, né? Você acha que tem alguma explicação para isso ou é um hábito? É uma coisa que quem entrou com essa mentalidade já e foi aderindo, né? Eu acho que
é o cara que tinha o perfil e ele não se encaixava, talvez, ou lá no grupo da mountain bike, por ter esse perfil, ou no grupo do speedeiro, vamos supor, né? Do cara que andava de road. E aí ele começou a perceber que no gravel essa vibe era o que ele estava buscando ou que fazia parte já dele, né? Mas como ele queria fazer parte de um grupo e só tinha mountain bike, ou só tinha speed, então ele acabava optando ou por um ou por outro, né? Mas eu acho que é essa migração do pessoal, né? A gente sabe que no gravel nos Estados Unidos, por exemplo, se pedala longas distâncias competindo ou não, né? Inclusive é calculado em milha e sempre aumenta 1,6, né? Isso é uma conta meio traiçoeira para um brasileiro. Mas aqui no Brasil, você acha que a gravel também atingiu essa identidade das longas distâncias, do bikepacking, você pode até dar o exemplo do Biking Man, por exemplo, o quanto que as pessoas optaram pelo uso da gravel ou não, como é que foi essa experiência lá, você estava de gravel, por exemplo. Existe um perfil de longas distâncias se encontrando com o perfil da gravel? Então, essa tua pergunta até ajuda a responder um pouquinho anterior também. Eu acho que muito é de influência dos americanos, né? Principalmente pela cultura do bikepacking e depois das provas de longa distância que começaram a aparecer no cenário, coisa que a gente não via antes, né? Então, era sempre aquele formato de prova tradicional. E, geralmente, nesse tipo de prova, a bike utilizada era a gravel, né? O bikepacking, por exemplo, eles usavam muitas bikes que a gente poderia chamar de bike de aventura, mas hoje eu acho que a indústria denominou de gravel e manteve essa nomenclatura, né? E aí vieram as provas de longa distância, onde geralmente o terreno é o estradão, o gravel clássico que a gente diz assim, né? Aquele tapete que é a estrada, e eu acho que a opção do atleta sempre começou pelo gravel, primeiro pela condição do terreno e depois pela dinâmica da própria bicicleta, né? Que geralmente a gravel ela tem aquela geometria tradicional, clássica das bikes de ciclismo, e ali tu consegues, e o guidão drop, então tu consegues várias posições, algumas provas aí muito rápidas, a possibilidade de colocar o clipe ainda, que muitos colocam também, e aí de agregar nessa bike as bolsas que tu precisas para percorrer essas longas distâncias, né? Porque geralmente as provas de longa, elas são provas que são autossustentáveis, né? Então tu não tem o apoio de ninguém. Então tu vais ter que levar a tua comida, tua roupa, tua água, tu não vais receber nada disso num ponto de apoio ou alguma coisa assim. Então acho que essa cultura que foi se criando lá fora é natural que, né, ainda mais hoje com rede social e internet, a gente acaba importando isso, né? E assim, Nicolas, por exemplo, aqui a road, tu não vai ter um visual como a gente tem com um cara na Europa, por exemplo, subindo montanhas. Aqui, se tu quer uma montanha, tu vai ter que ir para a Serra do Rio do Rastro, tu vai ter que ir para Urubici. Então, cara, tu não vai ter aquela sensação, aquele contato com a natureza, com uma road. E com uma gravel, tu podes ter uma sensação muito próxima que os caras vivem na Europa, porque o nosso interior, vou falar aqui de Santa Catarina, né, é muito rico, tá entendendo? Então, no Brasil como um todo, né, cara? Você pegar a Serra da Mantiqueira, pro interior do Mato Grosso, Goiás e... então, o Bikeman passou pela Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, cara, eu não conhecia a região, de certeza cinema, que... né? Fantástico, eu fiquei encantado, apesar de que a parte de terra ali não é um gravel como nós temos aqui, é pesado, né? A condição é muita pedra, muito buraco. Aqui o nosso gravel realmente mais um liso. gravel, bem mais liso, mas a opção do gravel, eu acho que a prova ela consistia em 1.000 quilômetros, 70% asfalto e 30% terra. Então, eu acho que alguns foram de speed, pensando que aqueles 300 quilômetros conseguiriam passar, não passaram, e os outros que foram de mountain bike talvez pensaram no trecho de terra, mas não conseguiram nem completar a parte de terra inicial. Acho que a maioria, acho que um cara de mountain bike finalizou a prova, tá? E mais 2 ou 3 não acabaram completando por problema mecânico, mas
Cara, eu não tive problema de rolagem, por exemplo, em nenhuma das duas situações, nem na terra nem no asfalto, tá entendendo? Até porque, como tu estás com uma bike, onde tu tem que ser autossustentável, a tua bike ela não pesa 8 quilos, nem 9, ela pesa 15, 16. Então, tu não vais andar a 40 por hora no asfalto, tá entendendo? Só se tu tá descendo, senão tu não vai andar. E foram 18.500 de acumulado. Então, cara, os últimos 140 eram praticamente planos. Para tu girar a 30 por hora é muito difícil, tá entendendo? Porque tu te perna, hein? Exatamente. Então, é um evento hercúleo, né? Não é um evento para ser fácil. É uma dinâmica diferente, tá entendendo? É uma dinâmica muito diferente. Agora, Juliano, me conta um pouco sobre a sua expectativa, e agora a gente já começa a falar de uma coisa bem factual, que é a Diverge, que é a Diverge Gravel Race, uma experiência que você vai participar, mas eu queria saber a sua expectativa para o clima, das pessoas que você vai encontrar lá, das bicicletas que você vai ver, qual que é a sua expectativa para esse ambiente, se já é um ambiente tão festivo quanto é para quem é da estrada participar do Letap, ou para quem participa do mountain bike vai para a Copa Internacional e ali encontra todo mundo, qual que é a sua expectativa para essa prova? Bom, eu já fiz a prova em 2018, foi a minha primeira participação numa prova de gravel, porque não tem. Geralmente são provas de mountain bike que eles abrem a categoria gravel, né? Então, o público ele é variado. Tem lá o público do mountain bike, tem o público do gravel, né? E já na prova do Brasil Ride, é específico para gravel. Então, a participação é somente com bikes gravel. Então, ele aproxima, na verdade, um público bem específico, é o público que busca, principalmente, eu vejo assim, muita curiosidade sobre as bikes. Então, é uma coisa que a gente tem muito, porque como tudo muito novo ainda aqui no Brasil, então esses setups de bike, que pneu que usa, o guidão, se é com drop, se tem flare, se eu uso 650, se eu uso 700. Então, assim, cara, é um mundo totalmente novo, muito diferente já do mountain bike e do road, que tu já tens praticamente consolidado. Não vai mudar. Vai mudar o equipamento, por exemplo, é uma nova bicicleta, mas o pneu é aquela medida, o cilindro é aquele, o guidão é aquele, todo mundo já tem aquela configuração, vai mudando as marcas. E no gravel não, é tudo muito novo, né? Então, tem o cara que usa um pneu 38, por exemplo, e eu vou com um pneu 45. Pô, mas por que tu vai com um pneu tão largo? E aí tu começa a discutir. A relação, a mesma coisa, tem muita coisa com relação, tem pessoas que vão com 2 coroas, tem outras que vão com uma, então é muita curiosidade e o pessoal vai por isso, pela confraternização, pelo encontro. Com quem eu conversei até agora, nenhum está indo pela competição, todos estão indo pela reunião, pelo encontro. Tá pela entendendo? festa. Pela festa. O pedal é uma parte do todo, tá entendendo? Então, ninguém está indo para lá, ninguém também é modo de dizer, né? Sempre vai ter, quando a bandeirada cai, acaba a parceria, mas aquela parceria, ela volta no final ou durante a prova, que tem muito disso também, de parar e ajudar. O gravel tem isso, tá entendendo? Por exemplo, no Bikeman, tu não poderias ajudar e receber ajuda de ninguém, mas, cara, é regra do jogo, mas como o Vini, o organizador, colocou, acaba a pessoa ajudando, às vezes ela prefere ser punida no jogo para ajudar um companheiro ali que está passando alguma necessidade, né? É curioso, né? Porque você tenta evitar um jogo de equipe e você precisa ser rigoroso ao ponto de sugerir algo que não seja ajudar quem precisa, né? Assim, a regra. A regra é não ajudar, mas eu acho que é do ser humano, cara. Tu não vai deixar, por exemplo... Ninguém na mão ali, vendo no momento do perrengue. Não. Depende qual é a situação. Claro, se for uma coisa simples, não, né? Mas a gente teve só fazendo um parênteses, no Bikeman teve um colombiano que se acidentou e, cara, chegou um médico que estava fazendo o pedal logo em seguida e um francês. Cara, na hora eles pararam para ajudar.
tá entendendo? Um chamou a ambulância, o outro já foi ver como é que ele estava, o outro já pegou o spot dele, que a gente era obrigado a levar para mandar o SOS. Então, assim, cara, eu acho que o lado humano, ele está acima da competição nesse ponto. Então, o Gravel me trouxe muito isso. Cada vez mais eu estou construindo amizades e, para mim, é isso que tá valendo a pena. Juliano, a gente não podia terminar de uma forma melhor, porque eu acho que essa é como é que eu posso dizer? Essa é a síntese mensagem do programa. Essa a mensagem de andar de bicicleta, por isso que a gente se reúne aqui nesse podcast e juntam todas essas tribos de loucos, a gente pode chamar, ou de apaixonados, acho melhor, né? Cara, eu me apaixonei pela bike justamente por isso. Hoje, minhas amizades, cara, elas giram em torno da bicicleta. Então, assim, estou aqui conversei com o Álvaro, com o Leandro, com o Nicolas, que não tinha contato, sigo lá no Instagram. E se não fosse a bike, a gente não se conhecia, tá entendendo? Então, para mim, ele é um agregador. Eu acho que é um esporte que faz unir as pessoas. E foi isso que eu estou percebendo ao longo da minha história em cima da bicicleta, e eu espero que continue assim. E o meu objetivo sempre vai ser esse. Além da competição, é um agregador dessas amizades que a gente vai fazendo mundo afora. Bem-vindo ao Pelotão Gregário. O episódio Cultura Gravel chegou ao final e eu espero que você tenha se divertido e até aprendido coisas novas com essa modalidade que ainda se constrói tanto aqui quanto no exterior. Lembrando você que esse é nosso episódio número 80, então tem muita coisa legal para você ouvir, se informar e se divertir com o mundo das rodas. O Gregário Cycling é um programa semanal, toda sexta-feira tem um episódio novo, então siga a gente no seu player de podcast favorito. Se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcast, avalie, as suas 5 estrelas são muito importantes para que mais gente possa conhecer o Gregário Cycling. E se você ainda não conhece, conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Roubaix, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Um grande abraço para você e até a próxima.